Oi pessoal, vocês estão aí? Hoje eu vim aqui fazer uma live com vocês. Olha onde é que eu tô, pessoal, ó. Tô no Jardim Botânico. Ai, aqui é muito lindo. Olha. O canto dos pássaros. Maravilhoso. Vou mostrar aquele ali pra vocês, ó. Deixa eu virar aqui. Olha. Ele tá ali, ó. Observando o momento certo de dar uma bicadinha e comer alguma coisa que ali deve estar cheio. Não sei se é peixinhos, sementinhas dessas plantinhas, mas ele tá ali, desde a hora que eu cheguei. É muito gostoso. Vocês já vieram aqui para refletir, meditar? Muito bom. Voltei. Pessoal, hoje eu quero convidar vocês para a gente falar um pouco sobre uma reflexão bem legal. Falar sobre alguns conceitos, não é coisa leve, né? A gente vai bater um papo, refletir, pensar, compartilhar com vocês. Eu adoro estudar, compartilhar, adoro aprender. Olha, mostrar o que eu aprendi. Sempre fui assim, desde criança. E hoje eu vim aqui falar um pouco com vocês sobre liberdade. Por que eu trouxe esse tema? Que eu acho bem interessante assim, né? Como que a gente entende essa concepção, essa ideia, ilusão de liberdade. Oi, tudo bem, Dan? Vamos falar sobre isso. Você é uma pessoa que se sente livre? Me conta. Ou então não me conta, só reflete dentro de você. Você é uma pessoa que se sente livre? Tá dando pra me ouvir bem? Vocês que estão entrando aí na live. Se não estiver dando pra ouvir bem, eu vou ter que começar de novo, pessoal. Tá dando? Vou falar um pouco com vocês hoje sobre liberdade. Liberdade. O que é liberdade para você? Você se sente uma pessoa livre? Tá dando para ouvir? Ah, legal. Obrigada. O que é ser livre para você? Nossa, eu fiquei muito tempo presa nessa ideia, ilusão, concepção, entendimento, forma de ver o mundo, me sentindo presa. Agora, em que? Eu não sei no que eu estava me sentindo presa. Então, por isso que eu trouxe essa elaboração, né? O que é ser livre para você? Você se sente uma pessoa livre? Eu, Isabela, fiquei um tempo achando que eu estava presa a algo, alguma coisa, que eu não entendia o que era, eu não tinha clareza. E a liberdade está relacionada a quê para você, exatamente? A liberdade está relacionada a ter dinheiro, a ter liberdade de ir para qualquer lugar sem dar satisfação para ninguém. Tem muita gente que fala assim sobre relacionamento, né? Eu não quero mais me relacionar porque pelo menos eu não dou mais satisfação para ninguém. Eu fico olhando assim porque os bichinhos, eles estão por aqui. Tem um passarinho bem bonito ali, ó. Aí ele fica bem assim olhando pra minha cara. Já falei com ele, oi! Então, o que é liberdade para você, né? São as suas escolhas? Você acha que a sua liberdade depende das suas escolhas? Você acha que a liberdade para acontecer na sua vida depende de pessoas ou situações? Ou você acha que a liberdade sua está ligada ao meio ambiente que você vive? Que permite ou não permite a sua liberdade?
que você acha? O que você pensa? O que você reflete sobre isso, pessoal? É muito bom, né? Eu fiquei, como eu estava falando para vocês, eu fiquei muito tempo nessa ideia, nessa percepção, nessa distorção de visão de mundo, de realidade de vida, de liberdade, o que era liberdade. Eu não me senti uma pessoa liberta. Provavelmente seja alguma questão também ancestral. Isso, depois volta aqui, vou deixar gravado. E a gente fica devaneando, devagando nessas ideias, nessas concepções. Então reflete comigo, o que é liberdade para você? É algo que é desejado? É algo que está muito distante de acontecer? É algo que é impossível? Então a liberdade, ela às vezes pode estar relacionada a situações, pessoas, eu posso, eu quero, eu devo, eu não devo. É perigoso, não é perigoso? Tudo isso é uma alusão que a gente vai criando, uma ilusão, uma realidade que a gente vai criando, que a gente vai manifestando. Tudo isso fala sobre a nossa liberdade, a nossa manifestação. A liberdade também às vezes tem a ver com a coragem de ser quem a gente é. E ser livre realmente também está ligado àquilo que algumas pessoas trazem como essa ideia fixa, né? Ai, eu não devo dar satisfação para ninguém. Tem um pouco de relação, mas não é assim exatamente. Não é assim exatamente a questão da liberdade, né? Faz sentido e não faz. Tudo depende do ponto de vista, tá, pessoal? E vamos lá. Eu fiz um pequeno rascunho aqui para estar conversando com vocês. Ai, o bichinho tá comendo coisa ali, ó. Agora ele tá assim, ó. Eu acho que ele encontrou um monte de coisinhas que ele tava procurando. E ele falou, ai, agora que eu tenho a minha liberdade de comer bastante. Ele tá comendo. Vamos lá. Pessoal, a liberdade ela pode estar associada à forma como a gente registrou, emocionalmente falando, alguns acontecimentos na nossa vida. As percepções, as situações, os exemplos, os não exemplos que a gente foi tendo durante a nossa vida. Então a gente vai internalizando conceitos referente a essa experiência de viver a vida, sobre estar livre e não estar livre, a poder, a não poder, a viver, a não viver. Então tá tudo relacionado ali aos nossos significados, aos nossos significantes. O que significa ser livre para mim? O que significa não ser livre para mim? Existem situações que a gente fica preso e às vezes a gente fala pra gente mesmo assim, ai, mas eu já tô acostumado com isso já. Às vezes nem é porque foi sempre uma coisa ruim que não existe o lado bom. E não é sempre porque que foi sempre assim que essa forma é bom pra você. Às vezes você sente que não é bom, não é gostoso, não tá saudável. E aí você fala, mas eu já acostumei com isso já. E aí não se permite viver a tal liberdade. Mas também a tal liberdade, ela traz aquilo pra gente. Eu até pensei hoje de manhã na música que fala assim, o que é que eu vou fazer com essa tal liberdade? Então o que acontece? A pessoa, para onde quer que olha, lembra da outra. Isso também não é uma tal liberdade. Porque ao mesmo tempo que ele está livre, ao mesmo tempo que eu sou livre para poder viver algo, eu olho e vejo algo que me prende. Algo que me remete a um sentimento de pertencer e não pertencer ao mesmo tempo, mas que me limita em alguns pontos da minha emoção. Então a nossa liberdade, ela está muito relacionada aos nossos significados. O que foi que a gente significou em nossas vidas? O que gerou tudo isso? Qual é a realidade que nós trazemos e estamos repetindo por conta disso que eu falei, desse meio em que vivemos? Porque tudo que a gente vive, a gente vai registrando. E às vezes a gente tem a tendência, algumas pessoas, não todas, têm a tendência a repetir mesmo. Ah, sempre foi assim, então tá tudo certo. A pessoa não traz a expansão para trazer outras formas de vivenciar essa liberdade. Então, pessoal,
Espero que esteja fazendo sentido para vocês isso, tá? A prisão, essa prisão, que a gente não está preso, né? Mas essa prisão às vezes está associada a essas informações. Essa não permissão de se sentir liberto, a não permissão de não vivenciar alguma coisa gostosa que você quer vivenciar, a não permissão de comprar algo que você sente que você gostaria de comprar. Porque existe uma informação inconsciente que foi gerada através das nossas emoções, das nossas percepções, da nossa realidade de vida, que gerou algo que cria essas limitações e que talvez não esteja te dando essa vivência e aproveitamento existencial das áreas a quais você precisa vivenciar para adquirir conhecimentos, sensações novas, adquirir conhecimentos, experienciar, ter experiências de coisas que vai expandir. Nossa, eu sentia dessa forma, mas quando eu vivo isso, nossa, me permitir conhecer tal coisa, nossa, eu senti uma sensação gostosa, entende? Então essa liberdade está muito relacionada a isso. Então, às vezes a gente fica com medo de vivenciar a liberdade e aprisionado nessa ideia por conta de que existe uma ideia inconsciente de que errar é perigoso. Tem muita gente que se martiriza porque errou alguma coisa, que se culpa, que se condena porque errou, que acha que vai ser punido, sabe? Às vezes quando tem uma atitude espontânea ou do próprio ser interior dela, e ela tem uma percepção da conduta ao redor de que aquilo pode gerar uma punição. E ela entende, através dessa percepção, que aquilo é algo que está castigando, punindo, mas às vezes é só uma percepção que você tem desse seu de quando você é livre, quando você se coloca livre. E se arriscar, às vezes, pode botar tudo a perder. Também é uma ideia inconsciente de que se arriscar pode pôr tudo a perder. Tem uma ideia fixa que as pessoas falam muito e elas vivem replicando isso para seus filhos, para netos e quem for vindo aí, quem for vindo, de que é melhor o certo do que o duvidoso. Cara, isso é uma prisão. É melhor o certo do que o duvidoso. É uma prisão mental. Porque a pessoa fica num certo que não tá bom, que não te cabe mais, que te causa angústia, mal-estar, uma sensação de falta de ar, uma sensação de perda de vida. Quando eu fico aprisionada nessas ideias, medo de errar, se arriscar pode pôr tudo a perder, é melhor o certo do que o duvidoso. Por quê? Porque isso te aprisiona, te causa mal-estar. E aí você vai vivendo a vida, perdendo essa energia de viver, a energia de viver, de expansão. Por que muita gente às vezes vive 100 anos e outros vivem menos? Porque está muito nessa questão de você está ali, a gente não consegue ser equilibrado a vida toda, mas está muito conectado nesse sentido de você experienciar o que dá prazer e o que não dá prazer, experienciar a angústia e experienciar também a sensação de bem-estar, de liberdade, esse transitar quente, o frio, o morno, o gelado, o dia, a noite. Ó, o bichinho tá bem aqui perto de mim, olha. Ele tá focado ali na meta dele, viu? De catar as coisas. Deixa eu mostrar eles pra vocês, ó. Ele chegou aqui bem pertinho agora. Olha lá, tá focado. Uma oportunidade. Ó, ele tava lá do outro lado, agora ele já tá aqui, ó. Aí, ó. Eu acho que ele tá pegando peixinhos. Ai. Então, pessoal, às vezes a gente se mantém aprisionados, não nos permitindo ser livres por esse medo. Cara,
viver já é mergulhar no desconhecido. A partir do momento que você nasce, você já mergulhou aqui na Terra, nasceu, já mergulhou no desconhecido. Que ali a gente não tem ideia consciente de quem é nosso pai e nossa mãe. A gente vai tomar conhecimento aos poucos, né? A gente não tem ideia de quem vai ser os nossos filhos. A gente vai novamente a outro mergulho no desconhecido. A gente não tem ideia de quando a gente vai no restaurante, se a gente vai ser bem atendido, se a comida vai ser maravilhosa. Também é uma forma de mergulhar no desconhecido. Então, essa ideia de ser livre, a gente vai conhecendo aos poucos, se permitindo aos poucos. A gente não tem ideia, às vezes, de que a gente está há muito tempo vivendo uma situação que não está dando mais, que não está gostoso, mas por medo de se arriscar e de pôr tudo a perder, a nossa energia às vezes nem cabe mais naquele relacionamento, a nossa energia às vezes nem cabe mais em uma situação, e algo acontece e você é preciso ser retirado, porque a sua energia não combina mais, as suas energias não combinam mais. Então tudo que tinha que acontecer, tudo que tinha que agregar, foi só até ali, só até aquele momento. E agora não agrega mais. E agora outras pessoas vão viver aquela experiência, né? E outras pessoas vão expandir. E aí você segue. Eu abandonei, deixei para trás aquela pessoa que eu vivi tantos anos. Sempre que eu me arriscar, eu vou estar botando tudo a perder, eu vou estar perdendo, eu vou estar abandonando. E isso é bom, porque a sua vida vai expandir. Você vai adquirir experiência, você vai partir daqui para melhor, levando o seu conhecimento, o seu eu interior, o seu espírito cheio de informação. Tem alguém pedindo para participar aqui, deixa eu ver. Quem será? A Neia. Você quer participar, Neia, da live? Se eu aceitar aqui, você vai entrar online. Você quer entrar? Me diga aqui no comentário se é. Porque às vezes você pode ter mandado errado. Boa tarde. Então, gente, a gente precisa apenas fazer, sabe o quê? Entender que tudo é transitório, nada é estável. Estabilidade não existe. Não existe. É uma crença que colocaram na nossa cabeça. E existem muitas pessoas que vivem... Ai, meu Deus, os bichinhos, que susto. Existem muitas pessoas que vivem em situações de de estabilidade, mas não tem expansão de consciência, não expande, não cresce, não se desenvolve. Por quê? Porque estou estável. Não existe isso. Se você está estável, alguma coisa está acontecendo ali. Não tá expandindo, então está parado. Parado no sentido entre aspas, porque nada está parado, né? Então, por exemplo, eu acho muito bonito pessoas que têm já uma idade mais avançada e ela sempre está em movimento. Por exemplo, eu fiquei impressionada uma vez que eu vi uma pessoa que falou assim: eu quero me aposentar com 40 anos porque eu quero parar de trabalhar. Cara, como que você vai parar de trabalhar? A vida da gente é servir, a gente encontra sentido quando a gente está se desenvolvendo. Pô, você não gosta mais dessa atividade, período de trabalho naquele local, nesse ramo, parou, não faz mais sentido para mim. Eu vou me desenvolver e vou encontrar uma outra forma de servir, de continuar trabalhando, de aprender um novo ofício. Então, e você vai agregando experiência ao seu espírito, à sua alma que deseja liberdade, a sua alma deseja se expressar, a sua alma quer falar. Então, às vezes a gente mesmo se limita por conta de apegos. Apegos a ideias inconscientes, apegos a emoções inconscientes que estão carregadas de energias negativas, concepções, raivas, ódio. Tudo isso são energias inconscientes que vai agregando informações de aprisionamento. Entende, pessoal? Então, assim... qual a forma como você pensa e sente sobre a vida referente a estar e ser uma pessoa livre, e referente a estar e ser uma pessoa que inconscientemente se sente presa a alguma situação, a algo, a alguém.
A vida, ela é muito mais prazerosa e expansiva quando a gente encontra hábitos, estilo de vida e rotinas saudáveis. Então, os hábitos também, gente, tem a ver com o hábito dos pensamentos. Você é uma pessoa que tem hábitos de pensar negativamente? Hábitos de ficar repetindo palavras e afirmações negativas contra você? Uma mente catastrófica, sabe aquela pessoa que só pensa em tragédia, a tragédia, né? Tudo é trágico, pensa sempre que o pior vai acontecer. Isso tudo pode gerar um estilo de vida ruim para você mesmo. Se você é uma pessoa que sempre pensa negativo, mente catastrófica e pensa mal, muito mal de todo mundo, mal das pessoas, falar mal de si mesmo e mal do outro, isso gera pensamentos aprisionados, limitados, sabe? Estilo de vida, um estilo de vida que não te expande, que te limita. Então, por exemplo, um estilo de vida com vícios, por exemplo, de joguinhos, comer demais, dormir demais, sedentarismo. E é estilo de vida que você acha que uma pessoa que tem um estilo de vida, o hábito de pensar e falar coisas ruins sobre si e sobre os outros, o hábito catastrófico, o hábito de sempre pensar pensamentos repetitivos negativos, o estilo, ainda assim ainda come errado, dorme demais, não faz nada para cuidar do próprio corpo, não tem um hábito de cuidar da própria saúde bucal, espiritual, sabe? Vai no médico fazer uma rotina, sei lá para cuidar desse templo que é o seu corpo. Então, isso vai diminuir a sua liberdade de expressar quem você é e ser quem você é na Terra. Né? Então, rotinas, hábitos, estilos de vida, expansão, descobertas, se arriscar, se errou, é errando que a gente aprende. Se a gente não soubesse que a gente errou, a gente não ia saber que a gente pode acertar, não é mesmo? Se a gente ficar preso ao certo, porque, vamos ficar preso aqui, é melhor o certo do que o duvidoso. A gente às vezes fica num certo ruim, né? Uma coisa chata, uma situação que a gente não aguenta nem mais estar ali. É o certo. É tipo a zona de conforto. A zona de conforto é péssima. Por quê? Porque a pessoa é como se fosse um furor de cocô, que tá quentinho, mas a pessoa tá ali, tá na merda, mas fica ali. Gente, alguma coisa tem que acontecer pra gente sair desse local. Né? Então, zona de conforto não é legal, então a gente tem que observar o nosso estilo de vida. Ele está nos expandindo, está nos ajudando a ser uma pessoa livre, está nos ajudando a ser uma pessoa dinâmica, uma pessoa aberta, uma pessoa acolhedora, ou a gente é uma pessoa mais reativa. Eu tinha uma época que eu era muito reativa. Gente do céu, pelo amor de Deus, vem cá, deixa eu contar isso pra vocês aqui. Eu era uma pessoa que eu era muito reativa no sentido de sempre estar na defensiva. E isso me limitava a ser uma pessoa livre. Por quê? Porque eu sempre achava, na minha mente inconsciente, devido a muitos acontecimentos que eu associei negativamente e registrei de forma negativa, eu tinha que me defender. Então eu era uma pessoa super grossa. A pessoa falava comigo, eu já estava com 7 pedras na mão. Isso não leva ninguém a nada. Não me levou a lugar nenhum. E quando eu vejo pessoas que têm esse comportamento reativo, agressivo, quer procurar confusão, quer fazer barraca, eu entendo. Eu entendo, porque a pessoa às vezes ela está numa dor ali. Ela está querendo ser ouvida, ou realmente ela precisa ser ouvida. Ela precisa ter uma abertura consciencial de que nem tudo é o que parece. E ela precisa ter uma abertura consciencial de que ela pode observar essas situações de uma outra perspectiva, de uma outra forma, ressignificar aquilo que gerou o registro, que quando alguma situação acontece, ela reage daquela forma, entendeu? Foi isso que eu fiz, o caminho que eu trago, que me salvou das minhas dinâmicas inconscientes, é o autoconhecimento, pessoal.
Para você ser livre, você precisa conhecer partes suas que você não conhece. Entendeu? Tem partes suas sobre você que às vezes o caminho tá fechado. Ai, o meu caminho tá fechado. Por que será que o meu caminho tá fechado? Porque às vezes tem partes suas que você não conhece, que se você conhecesse, você ia perceber os caminhos de uma outra forma. Você ia entender assim, cara, essa oportunidade aqui é para eu caminhar. Não, isso aqui que está aparecendo para mim pode parecer uma grande oportunidade, mas às vezes é uma grande cilada. Então o autoconhecimento te traz essa expansão de percepção desse caminhar para a vida. Entende, pessoal? Espero que esteja fazendo sentido para vocês essa live. Deixa eu contar um pouco para vocês também. Às vezes não tem ninguém te prendendo onde você tá. Às vezes não tem ninguém te prendendo numa situação. Mas é você que está dando a chave da sua liberdade na mão do outro. Às vezes, isso que está acontecendo, você poderia pegar a chave, abrir e se desvencilhar. Mas existem prisões emocionais que te mantêm aí. Então a chave não está com você, está com o outro. Entende? Então, às vezes, a gente pensa, a gente transfere. É o outro que está fazendo isso comigo. É fulano de tal. É cicrano. Beltano também, hein? Mas, quando você percebe, você fala, cara, eu que permiti, eu que deixei. De alguma forma, essa experiência, ela está servindo para você encontrar as chaves e as portas e os caminhos da sua liberdade, para que você viva e diga realmente, eu sou um ser humano livre. Eu sou um ser humano que sabe viver essa tal liberdade. O que é que eu vou fazer com essa tal liberdade? A tal liberdade que Deus deu, a tal liberdade que a vida dá. A tal liberdade que o universo, a fonte criadora, dá. A tal liberdade que muitos desejam ter e não tem. Por quê? Por conta do inconsciente, por conta daquilo que eu não conheço, daquilo que eu não tomei consciência. E aí eu acabo não tendo essa liberdade. Então eu espero que essas reflexões tenham feito sentido para você. Eu posso te acompanhar, tá? Se você for uma pessoa que sentiu aqui, se algo que eu falei reverberou, e você queira ser acompanhada no processo terapêutico referente a esses aspectos, se você se sente preso à situação, pessoa, a algo que você não sabe, se você quer resolver algumas questões, ainda mais agora, né? Final de ano, o ano 9 de 2025, o ano que está aí para a gente resolver, elaborar, entender, entregar, soltar situações, coisas e pessoas. É um ano aí muito importante para que você possa começar um ano que vem com mais leveza. Eu sou terapeuta, eu sou psicanalista. E se você quer entrar num processo terapêutico com profundidade, respeito, pode contar comigo. Entre em contato pelo link da bio, tá? A gente marca uma sessão terapêutica e a gente vai aí caminhando, pouquinho em pouquinho, no seu tempo. Tá bom, pessoal? E olha só, para finalizar aqui, ó, eu vou mostrar um pouquinho mais para vocês sobre esse local. Maravilhoso, né? Ó. Gente, é muito lindo. Toda vez que eu venho aqui, tem noivos e noivas. Na hora que eu cheguei aqui mais cedo, antes de sentar aqui, tinha um casal ali gravando, sabe? Gravando as cenas, acredito que é do ensaio do casamento, sei lá eu. Eu acho a coisa mais linda do mundo. Então tá bom, pessoal. Não botei filtro. Espero que vocês tenham gostado dessa reflexão, dessa live. Eu estou à disposição, tá? Qualquer coisa, entre em contato comigo pelo link da bio e vamos falando. Até mais!